Vamos começar então o assunto desse Periscope de hoje. O assunto de hoje, então, como eu falei, é uma comparação entre Crystal Reports e Report Viewer, que são na minha opinião, são as duas principais ferramentas de relatório, são as ferramentas mais utilizadas de relatório, pelo menos para as aplicações desenvolvidas com as plataformas Microsoft. Então vamos começar. Crystal Reports. Primeiro ponto que eu queria abordar nessa comparação é a questão de maturidade. Qual a comparação de maturidade entre o Crystal Reports e o Report Viewer? Bom, o Crystal Reports está no mercado há muito mais tempo. Ele começou, a primeira versão do Crystal Reports saiu em 1991. E imagina, muita gente, inclusive eu era criança ainda nessa época, né? E já tinha a primeira versão do Crystal Reports. E ele já passou por várias empresas. Crystal Reports, a empresa que começou com ele, chamava Crystal Services. E ele já passou por outras empresas desde 1991, quando ele foi criado. Já passou por Crystal Decisions, Business Objects e atualmente é a SAP que está como dona do Crystal Reports. Ela que está mantendo o Crystal Reports hoje em dia, desde alguns anos atrás já, desde 2011. Então ela é uma ferramenta bem madura, ela vem evoluindo desde 1991. Mas o que eu percebi é o seguinte, apesar da última versão do Crystal Designer ter melhorado um pouco a interface, eles colocaram um ribbon, deram uma reformulada na interface, apesar disso, quando você clica, por exemplo, para ir no Formula Editor ou para ir gerenciar as conexões do banco, ele abre aquela tela antiga, que está lá desde o Crystal 8, faz tipo 15 anos que é a mesma tela, as mesmas telas. Então eles só reformularam assim o que você consegue ver por cima. O que está por trás mesmo é aquela engine, aquele mecanismo desde lá de trás. Então, apesar de ser uma plataforma madura, na minha opinião, ela não tem evoluído tanto, certo? Já o Report Viewer, ele é super novo. O Report Viewer, na verdade, é a funcionalidade de relatórios locais do Reporting Services, do SQL Reporting Services. Ele foi lançado em 2004, então ele é muito mais novo do que o Crystal, mas ele também não é tão maduro. O designer dele é simples, é muito fácil desenvolver relatórios com ele, só que tem algumas funcionalidades que não dá para acreditar que não existem ainda. Por exemplo, você não consegue justificar texto no Report Viewer. Isso é inadmissível. Como que um designer de relatório você não consegue justificar texto? E saiu a última versão, pelo que eu percebi, continua não tendo essa funcionalidade. Mas o legal dele é que ele tem um controle tabular. Então, se você tiver que exibir dados de forma tabular, é muito mais fácil usar o Report Viewer. Porque no Crystal você tem que trabalhar com um campo de texto, não tem? Nossa, é um desastre para você mostrar dados tabulares no Crystal Reports. Mas dá para fazer. Bom, apesar dessas diferenças, no quesito maturidade, eu acho que o Crystal acaba ganhando ainda. Então, um ponto para o Crystal Reports nesse primeiro quesito, que é maturidade. Agora, o segundo ponto, custo. Quanto é que custa uma licença do Crystal Reports? Quanto é que custa uma licença do Report Viewer? No caso do Crystal Reports, para começar, o licenciamento é totalmente confuso. Ninguém entende direito como é que funciona, mas basicamente, se você entrar para comprar uma licença do Crystal Reports, ele está saindo 479 euros ou 495 dólares, depende da região que você escolhe para você comprar. Nem sei qual que comprei. Não tem como comprar em reais, você tem que comprar ou em dólares ou em euros, tem algumas outras moedas, mas basicamente em dólar ou euro. Ele tem uma versão gratuita para o Visual Studio, então você consegue instalar, mas o designer é tipo igual ao do Crystal 8 de 10 anos atrás. Então é uma gambiarra que eles fizeram para integrar o designer do Crystal Reports dentro do Visual Studio, na verdade. E é de graça se você estiver usando o Visual Studio Professional ou superior. Nas versões Express não tem como.
E o Report Viewer é de graça e ele está já instalado automático desde a versão Community do Visual Studio e dá para usar também o controle de exibição do Report Viewer, também dá para usar nas versões Express. Não dá para desenhar relatórios nas versões Express, mas dá para você exibir os relatórios. Mas a Microsoft tem uma outra ferramenta externa se você precisar desenvolver relatórios e tiver só com a versão Express do Visual Studio. Então, nesse quesito de custo, ponto para o Report Viewer. Até agora, 1 a 1. Próximo tópico de comparação, deployment. Então, distribuição. Distribuição com o Crystal Reports é simplesmente um terror. É a parte pior que tem do Crystal Reports, é você conseguir distribuir e fazer com que tudo funcione. Às vezes o relatório é exibido, mas aí você tenta exportar, não funciona. Ou algum outro tipo de funcionalidade que você espera que esteja funcionando, você vai ver, não está. Parece que está, mas não está. Então, para você conseguir distribuir o Crystal Reports, você tem que instalar uma runtime. É uma runtime pesadíssima, são mais de 100 megas de runtime. Tudo objeto COM, antigo. Então, o deployment do Crystal Reports é tenso. Não dá para simplesmente você mandar umas DLLs junto com o seu aplicativo e esperar que vai funcionar. Já o Report Viewer, a runtime dele não chega nem a 10 MB. Você pode instalar a runtime se você quiser, mas você pode também ter a opção de distribuir 3 DLLs junto com o seu aplicativo e tudo vai funcionar com o Report Viewer. Então, super simples a distribuição. Nesse ponto de deployment, com certeza o Report Viewer dá de 500 a 0 no Crystal Reports. Então, ponto para o Report Viewer nesse caso. Questão de suporte, pessoal. Suporte, Crystal Reports, suporte, Report Viewer. Como eu falei para vocês no começo, o Crystal Report já passou por um monte de empresa. Imagina como é que é gerenciada a questão de suporte, né? A SAP caiu em 2011 com o Crystal Reports no colo. Não caiu no colo, né? Ela comprou o Crystal Reports. E o suporte não é lá essas coisas, pessoal. Se vocês entram no fórum, ele é super complicado. O pessoal não responde direito. Porém, tem muito conteúdo disponível na internet. E esse é um ponto que eu vou falar também. Mas o Report Viewer tem os fóruns da MSDN, que são super bons. Tem principalmente em inglês, né? O fórum americano do Report Viewer. Tem muita gente respondendo. E se você tiver assinatura do MSDN, ou a sua empresa, né, no caso, tiver assinatura do MSDN, vocês têm alguns, não lembro, dependendo do nível da assinatura, vocês têm alguns tickets prioritários. Então, se você tiver com algum problema muito grave com o Crystal Reports, você pode utilizar um desses tickets prioritários para entrar em contato com o suporte da Microsoft. Então, nesse caso, ponto para o Report Viewer. Questão de suporte. Já a questão de documentação e conteúdo. O que acontece? O Crystal Reports é muito mais antigo. Como eu falei para vocês, ele foi lançado em 91. Então, a quantidade de conteúdo que tem disponível na internet sobre o Crystal Reports é infinitamente superior ao conteúdo que tem sobre o Report Viewer. Se você fica com alguma dúvida sobre o Report Viewer e quiser procurar na internet, principalmente em português, você vai penar, provavelmente. Em inglês até que você acha alguma coisa ou outra, mas mesmo assim não dá para comparar com o que você acha sobre o Crystal Reports. Então, na questão de conteúdo, de documentação e conteúdo, o Crystal Report sai muito na frente do que o Report Viewer. Já quanto a relatórios complexos, se você precisa desenvolver um relatório super complexo, o Crystal Reports vai te atender muito melhor do que o Report Viewer. O Report Viewer, como eu falei, ele falta... Parece que a Microsoft desenvolveu ele até 95%, e aí esse 5% que está faltando desistiu, parou. Até agora, pelo menos, né? Pode ser que a Microsoft, a ferramenta tenha evoluído sempre, a cada versão do Visual Studio, mas parece que ainda falta, né? Aquele tique-tico para virar a ferramenta que você consegue usar em todos os relatórios do seu aplicativo. Então, nesse ponto, o Crystal Reports sai ganhando. Se você tiver que desenvolver relatórios complexos, Crystal Reports provavelmente vai ser o melhor. No total, então, Crystal Reports 3, questão de maturidade, conteúdo
E relatórios complexos, Report Viewer 3. Preço, ele é gratuito. Deployment, você consegue distribuir só 3 DLLs lá e ele está funcionando. E suporte, que você tem o suporte prioritário da MSDN se você tiver assinatura. Então, 3 a 3. Por que empatou? Assim, eu poderia continuar conversando, comparando outros pontos sobre as duas ferramentas, mas... E pode ser que, inclusive, pendesse para algum dos dois lados, para o Crystal Reports ou para o Report Viewer. Mas, de propósito, eu quis parar nesse 3 a 3. Por quê? Porque esse negócio de falar qual que é a melhor ferramenta não é a pergunta certa nesse caso, mas sim qual que é a ferramenta mais adequada, dependendo da sua situação. Se você tiver um sistema simples, que não tiver que ter um relatório muito complexo, escolha o Report Viewer, porque ele é muito mais fácil de desenvolver relatórios, muito mais tranquilo, o designer dele é muito mais fácil. Agora, se você tiver um sistema super complexo e você precisar de umas funcionalidades muito loucas no seu relatório, você provavelmente vai precisar do Crystal Reports. Nem que você use, por exemplo, 90% do Report Viewer, mas um relatório ou outro, talvez você vai precisar usar o Crystal Reports. Então, a pergunta certa, na verdade, não é qual é o melhor, mas sim qual é a situação que você usa um ou outro. Certo? Então, na minha opinião, relatórios complexos, Crystal Reports, todos os outros tipos de relatório, Report Viewer.